Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso primeiro vídeo do canal aqui. Vamos conversar sobre atitudes transformadoras. É uma série que a gente vai começar sobre reflexões bíblicas que vão provocar atitudes, transformações na nossa vida. E é o que a gente precisa para viver uma vida, que vale a pena ser vivida. Fica aí com a gente aí, acompanha. É isso aí. Nós vamos começar falando de Caleb, um homem de atitude, um homem corajoso, e ele vai nos ensinar aí 3 lições, que eu peguei, 3 lições para a minha vida que eu quero compartilhar aqui também com vocês. Então, antes da gente falar das 3 atitudes transformadoras de Caleb, eu quero só dar uma passada aqui no contexto. Então, essa história se passa na saída do povo de Israel do Egito, depois que eles passam todos aqueles milagres lá. Eles passaram 40 dias no deserto e o Senhor falou para que eles fossem conquistar Jericó. Então essa história se passa nesse período e um pouco depois também, mais de 40 anos depois, a gente consegue concluir aí a história de Caleb, a sua história de conquista. Então vamos lá para as nossas 3 atitudes transformadoras, exemplificando aí na vida de Caleb. A primeira coisa é continuar acreditando em Deus debaixo da influência de pessoas incrédulas, pessoas descrentes em Deus e em si mesmas. Caleb, ele teve que enfrentar essas pessoas com atitude de incredulidade e eram líderes. Lá em Números você vai encontrar a passagem que diz que eles foram, viram que a terra era boa, voltaram com esse testemunho, mas também com testemunho de incredulidade. Era uma terra povoada por gigantes e eles ficaram com medo dos gigantes. Era uma terra fortificada e eles não acreditaram que Deus poderia entregar aquele povo nas mãos dele. Mas só que Caleb, ele acreditou de forma diferente. Ele falou, nós podemos devorá-los como pão. Eles estavam se vendo como gafanhotos diante daqueles gigantes, mas Caleb tinha uma visão diferente. Ele acreditou em Deus e ele acreditou em si mesmo. Ele era um homem valente, um homem de guerra e ele tinha um propósito, ele tinha um sonho. Caleb, quando visitou aquela terra, ele colocou os olhos em um lugar chamado Hebron. E ele falou, quero morar nessa terra. Esse foi o sonho, o propósito de Caleb. E Moisés prometeu essa terra para ele, porque ele perseverou em acreditar no Senhor. Então o primeiro desafio foi esse. Ele se manteve firme, acreditando em Deus, nas promessas de Deus e acreditando em si mesmo, mesmo diante de testemunhos de incredulidade. A segunda atitude de Caleb foi manter o sonho vivo até que ele fosse realizado. 45 anos se passaram depois daquele acontecimento e Caleb nutriu o sonho. Caleb nutriu o propósito no coração e na mente dele. Por causa da incredulidade do povo de Israel, todo mundo ficou no deserto. E só entrou na terra prometida 2 pessoas, Josué e o próprio. Então, eu pergunto para você agora, por quanto tempo você consegue manter um sonho vivo no seu coração? Por quanto tempo você consegue manter os seus propósitos com energia, com decisão? Essa é uma lição para nós. Então Caleb, ele tomou uma atitude que transformou a mente e o coração dele. Uma atitude que fortaleceu os seus sonhos, os seus propósitos. Eu posso imaginar que durante 45 anos, Caleb se viu colocando o pé em Hebron. Ele se viu vencendo uma batalha contra gigantes. E assim a gente deve desenvolver a nossa mente. Essa é uma atitude que nos transforma e que transforma os nossos sonhos em realidade. A terceira atitude transformadora de Caleb foi a atitude de não dar desculpas. Caleb agora era um homem de 85 anos de idade. Isso não foi uma desculpa, não foi uma justificativa
para ele não invadir a terra, para ele não guerrear contra aqueles gigantes. E ele disse: eu sou um homem de 85 anos e eu tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, para entrar e para sair, para voltar da guerra. Caleb, ele não dava desculpas. Se ele devia entrar naquela cidade e vencer aqueles gigantes, era a única coisa que ele tinha que fazer. E ele fez isso. Então, muita gente fala: poxa, eu já tenho 50 anos, tenho 55, 60. Quando a gente dá esse tipo de desculpa, a gente mata o nosso sonho. E o tempo passa e a gente não alcança. Então, seja qual for a tua idade, se você tem um sonho, vai atrás. Tome uma atitude que vai transformar o teu sonho em realidade. Espero que esse tempo aqui de reflexão breve venha provocar mudanças na sua mente, na sua forma de pensar e, no final das contas, na sua atitude, provocar mudanças na sua fé. Então, Caleb, ele creu, ele perseverou em crer em Deus. O texto vai dizer isso. Caleb perseverou em crer em Deus. Isso deu a ele as condições de ter os seus sonhos realizados. Então, atitudes. Caleb tomou atitudes transformadoras. Que Deus te abençoe. Então, se te abençoou esse vídeo, esses 3 passos, essas 3 lições, se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa o seu comentário e vamos para cima. Deus é conosco.